Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror, terror e monstros. A gente tem vários vídeos aqui no canal de monstros dos mais diferentes universos da ficção, mas hoje nós vamos para um lado mais clássico, para um dos primeiros universos compartilhados do cinema, muito antes do MCU, da Marvel existir por aí. Nós tínhamos o universo dos monstros da Universal. Embora a gente tenha várias adaptações hoje em dia, algumas horríveis como A Múmia de 2017, outras fantásticas como O Homem Invisível de 2020, e embora a galera tava tentando aí já há alguns anos conseguir o feito de criar um novo universo compartilhado dos monstros, o Dark Universe nos cinemas, aparentemente eles desistiram de fazer isso porque depois do fracasso que foi o reboot de Múmia, né, os produtores têm preferido apostar em remakes isolados, como foi o caso do Homem Invisível, sem comprometer as histórias de cada monstro, tendo que interligar todas elas. Então, por enquanto, a gente tem que se contentar com o universo compartilhado clássico que existiu no século passado. E nesse vídeo aqui, eu vou contar a história do surgimento de todos esses monstros em ordem cronológica nessa saga de filmes fantástica. Já aviso a todos então que teremos spoilers desses filmes clássicos da Universal. Se você tem amigos que gostam de monstros, compartilhe esse vídeo com eles, clicando aqui no botão compartilhar, que está aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esquece que você e seus amigos têm que se inscrever no canal e ativar o sininho para serem avisados quando eu lançar novos vídeos sobre criaturas horripilantes por aqui. Bora lá então! O primeiro personagem aqui da lista é um que muitos de vocês se assustariam em ver numa lista de monstros, porque graças à Disney nós temos uma imagem muito fofa e querida desse personagem, que é o Quasimodo, mais conhecido como o Corcunda de Notre Dame. Assim como todos os monstros aqui da lista, a origem dele vem da literatura do livro O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, lançado em 1831, e em 1923 ele foi adaptado pela primeira vez para o cinema, se tornando o primeiro dos monstros da Universal. O Quasimodo é então esse homem deformado que foi adotado por um padre lá por volta dos anos 1480. Ele passa a vida inteira preso na Catedral de Notre Dame, porque por ser considerado um monstro, ele poderia assustar as pessoas que com certeza o rejeitariam pela sua aparência. Mas no dia em que ele escapa e sai da catedral no meio de um festival, as pessoas acabam curtindo a presença dele e nomeiam ele como o Rei dos Loucos. É então que ele é levado de volta para a catedral e repreendido pelo Gerran, que é o mestre do Quasimodo, irmão malvado do padre Dom Cláudio, que adotou ele. Esse Gerran obriga o Quasimodo a sequestrar uma cigana chamada Esmeralda, mas a cigana percebe que existe bondade no Quasimodo. A Esmeralda é resgatada pelo soldado capitão Phoebus, que se apaixona por ela, e o Quasimodo é condenado a ser açoitado na praça da catedral. A Esmeralda é a única que consegue enxergar bondade nele e cuida dele, o que acaba fazendo com que ele se apaixone por ela também. Ao longo do filme, então, ele salva ela no momento em que ela está prestes a ser enforcada por um crime que ela não cometeu e tenta proteger ela a todo custo, sendo atacada não só pelo seu mestre Gerran, mas também pelos próprios ciganos. É então que no confronto final, por mais que ele consiga deter o Gerran jogando ele do alto da catedral, ele acaba sendo ferido por uma adaga e morrendo também, e ele morre sozinho, com o padre Dom Cláudio testemunhando a morte dele enquanto o sino toca. Bem mais triste que a versão da Disney, né? O público gostou bastante desse estilo de filme que na época era considerado mais sombrio, que trazia um personagem considerado uma aberração, e aí em 1925 a Universal lançou o Fantasma da Ópera, onde nosso fantasma Eric seria o segundo monstro desse universo. Mas assim como o Quasimodo, o Eric não tinha nada de sobrenatural, ele era somente uma aberração diante dos olhos da sociedade. Ele é adaptado do livro do autor Gaston Leroux, de 1910, e é retratado como um compositor com o rosto completamente deformado que passou a vida inteira sendo rejeitado pela sociedade. Na história original, ele é rejeitado pela própria família e passa por muita coisa ao longo da sua vida, até o momento em que ele passa a viver se escondendo nos subsolos de Paris. É então que passa a existir a lenda do fantasma que assombra a famosa Casa de Ópera de Paris, a
ali no filme, onde uma atriz, a Christine Dae, vinha se esforçando para construir a sua carreira, enquanto o pretendente dela, o Raul, queria que ela desistisse da carreira de atriz para se casar com ele. O Eric, a nossa aberração escondida no teatro, então, começa a observar a Christine de longe e, é claro, se apaixona por ela, e ele começa a deixar bilhetes assinados como fantasma para pessoas que ele quer que saiam do caminho da Christine para que deixem ela brilhar no palco e ter a oportunidade que ela merece. Só que essa paixão dele se transforma em obsessão e ele sequestra a Christine, fazendo dela a sua prisioneira. É uma relação tanto a Bela e a Fera, sabe? Ele constrói um quarto nas masmorras dele pra ela se sentir super confortável, tenta tratar ela bem e numa noite ele até deixa ela sair e ir a um baile de máscaras, confiando que ela também tá apaixonada por ele e que ela não vai fugir até o noivo dela. Mas ela encontra o noivo, os dois tentam fugir, o fantasma sequestra ela, muita gente se envolve nesses vários confrontos, mas no final do filme o fantasma é morto por uma multidão enfurecida, enquanto Raul e a Christine vão viver felizes e apaixonados. Sim, como vocês podem ver, a aberração apaixonada sempre se ferrava no final. Depois disso, nós tivemos o filme O Homem que Ri, de 1928, que também é baseado num livro do escritor Victor Hugo. O monstro da vez era o Gwynplaine, um filho de um nobre inglês que tinha ofendido o filho do rei James II lá em 1960. O nobre pai do Gwynplaine foi condenado à morte e o coitadinho do garoto foi mandado por ordem do rei para uma cirurgia forçada com um médico que desfigurou seu rosto e deu para ele um sorriso permanente que jamais iria sair dali, como uma forma de punição para o garoto, que estaria então condenado a rir para sempre do seu pai tolo. O Gwynplaine então se torna um sem-teto e acaba fazendo amizade com uma menina cega que mora na rua chamada Dia. Os dois são adotados por um saltimbanco chamado Ursus e começam a viver fazendo peças de teatro usando o rosto bizarro do Gwynplaine para atrair público. Enfim, rola uma treta então quando anos mais tarde a nova rainha descobre que esse Gwynplaine é herdeiro da nobreza, tenta forçar ele a se casar com uma duquesa para manter os laços nobres. Essa duquesa rejeita a aparência dele, ele foge, é perseguido pelos guardas, mas no fim acaba tudo bem, ele consegue fugir e encontrar o Ursus e a Dia fugindo num barco nas docas e os três escapam juntos navegando. Então, fugindo da regra geral, o Gwynplaine tem um final feliz, ao contrário do próprio livro do Victor Hugo, onde o personagem termina morrendo. Agora, uma curiosidade muito massa é que, embora o Gwynplaine seja o personagem menos conhecido dessa lista, ele foi uma influência muito forte para o surgimento de um vilão muito conhecido, o Coringa do Batman. E principalmente o filme do Coringa de 2019 resgata bastante dessa essência do Gwynplaine. Ok, até aqui nós tínhamos esses filmes sombrios com personagens que não eram sobrenaturais, eram só meros coitados desfigurados que as pessoas chamavam de monstros. O primeiro monstro realmente sobrenatural a surgir nesse universo foi o Drácula em 1931, eternizado na pele do Bela Lugosi. No filme inspirado no livro do Bram Stoker, o Drácula é um conde que vive num castelo na Transilvânia, ali perto dos Montes Cárpatos. Esse conde carrega uma maldição que o obriga a beber sangue humano para sobreviver. E nessa condição de vampiro, ele só pode sair durante a noite, seja como um humano ou seja nas suas transmutações, nas quais ele consegue virar um morcego, um lobo ou se dissolver numa névoa bem espessa. Ele consegue hipnotizar então um advogado chamado Renfield e transformar esse advogado no seu escravo, fazendo com que o Renfield transporte ele dentro do seu caixão num navio até Londres. Só que quando esse navio chega em Londres, a tripulação inteira está morta e o único sobrevivente é o Renfield, completamente enlouquecido, que acaba sendo condenado e mandado para um manicômio. É aí então que o Drácula começa a sua onda de ataques em Londres. Nisso, ele acaba se interessando pela jovem Mina Seward e começa a atrair ela na intenção de transformá-la em vampira. Mas isso acaba atraindo o Dr. Van Helsing, um cientista holandês especialista em vampiros que se dispõe a acabar com o Drácula. O Van Helsing se junta ao John, irmão da Mina, e juntos, depois de muito esforço, eles acabam conseguindo impedir a transformação da jovem e matam o Conde Drácula.
Mas mesmo que o Drácula tenha morrido aqui, isso não impediu que, com o sucesso do filme, a Universal encomendasse algumas sequências. E foi assim que nós tivemos os filmes A Filha de Drácula, que seguia a vampira Condessa Maria Zaleska, e O Filho de Drácula, que seguia o Conde Alucard. Mas o Drácula mesmo ainda ia reviver nesse universo e retornar mais tarde numa incrível reunião dos monstros no melhor estilo Vingadores, da qual vou falar daqui a pouco. Depois do Drácula, era a vez do Frankenstein, baseado no livro de Mary Shelley. Uma curiosidade é que o Bela Lugosi tinha feito tanto sucesso no papel de Drácula que ofereceram para ele também o papel da criatura de Frankenstein, mas ele recusou porque o personagem não tinha falas no filme. O filme acompanha então o cientista Dr. Henry Frankenstein, acompanhado do seu assistente corcunda chamado Fritz, que constrói um corpo feito de partes de vários cadáveres que ele recolheu. Quando tá faltando só o cérebro para terminar de montar a criatura, o cientista pede que o Fritz vá até uma faculdade e roube um cérebro de lá. Só que o assistente acaba então trazendo para ele um cérebro que tinha pertencido a um assassino. A família do Dr. Frankenstein, então, que inclui aqui a sua noiva, o seu pai e um amigo da faculdade dele, aparecem aí no laboratório preocupados com a saúde do cientista e com os experimentos que ele anda fazendo, e chegam bem na hora de testemunhar a criação da vida da criatura. O Dr. Frankenstein ergue o corpo da criatura numa plataforma para que ela seja atingida pela energia vinda de um raio, que é o raio primordial para gerar a vida. E é aí que o monstro de Frankenstein ganha vida. No início a criatura parece bem inofensiva, mas ele ataca o doutor e o seu assistente no momento em que eles se aproximam com uma tocha perto dele, e depois desse ataque o cientista prende o monstro numa masmorra, acreditando que ele é perigoso demais. Só que o monstro consegue fugir dali, e é aí que os seus impulsos assassinos no cérebro começam a fazer com que ele mate algumas pessoas pelo seu caminho. Tudo isso leva a uma série de conflitos que termina com um confronto final entre o cientista e a criatura, onde o cientista sai ferido, mas sobrevive, e o monstro morre dentro de um moinho que é incendiado por uma multidão enfurecida. O sucesso do personagem também deu origem a várias sequências, sendo que a primeira sequência fez tanto sucesso quanto o primeiro filme, e é considerado por muitos melhor que o primeiro, inclusive. Nesse filme é revelado que a criatura não morreu, como todo mundo tinha pensado, e um segundo cientista, o Dr. Pretorius, surgiu ali e convenceu o monstro a ajudar ele na missão de criar uma parceira fêmea para ele. É assim que surge então uma das monstras da Universal, a noiva de Frankenstein. Esse filme aqui é considerado uma das melhores continuações de todos os tempos. O roteiro traz ainda alguns elementos do livro da Mary Shelley, mas desenvolve outras ideias e questionamentos do diretor, que inclusive colocou ali muitos debates que eram bem à frente do seu tempo, com alusões à sexualidade e à libertação feminina. Esse sucesso aqui ia render outra sequência, que seria O Filho de Frankenstein, que traria ali o barão Wolf von Frankenstein, filho do Dr. Henry, que volta ali anos mais tarde e reencontra a criatura ferida e decide usar a criatura com propósitos científicos. Bom, depois disso tudo, Frankenstein atingiu o mesmo patamar de fama do Drácula, e os dois ainda viriam a se encontrar nesse universo por aí. Em 1932 foi a vez de um outro monstro muito conhecido surgir, a Múmia. A história do primeiro filme da saga da Múmia começa quando uma expedição arqueológica liderada pelo Sir Joseph Wemple encontra o corpo mumificado de um antigo sacerdote egípcio chamado Imhotep. E eles logo percebem que esse sacerdote foi enterrado vivo lá na época dele. Acontece que o Imhotep tinha sido condenado à morte naquela época por cometer um ato de sacrilégio, que foi tentar ressuscitar a sua amada morta. Junto com o corpo dele mumificado, havia uma maldição escrita num pergaminho. O assistente do Sir Joseph lê essa maldição em voz alta, do chamado Pergaminho de Thoth, e isso faz com que o Imhotep se levante, e a simples visão da múmia se levantando deixa o cara completamente louco enquanto a múmia foge. 10 anos depois disso, o Imhotep se disfarça de um egípcio moderno usando maquiagem e chama o filho do Sir Joseph junto com o professor, mostrando para eles onde cavar para encontrar o túmulo da princesa
Ankhesenamun. Eles encontram a tumba e levam ela para o Museu do Cairo. O Imhotep então encontra uma mulher chamada Ellen, que é idêntica à amada dele, a princesa que eu não vou repetir o nome, que é muito difícil de pronunciar. E ele percebe que aquela mulher ali deve ser a reencarnação da amada dele. Ele decide então que ele quer matar ela para mumificar ela e depois ressuscitar, fazendo dela a sua companheira imortal. Mas depois de muita treta, a moça acaba conseguindo se salvar quando ela lembra das suas vidas passadas e faz uma oração para a deusa Isis, que lança um raio vindo de uma estátua que queima o pergaminho de Thoth, quebrando a maldição que mantém o Imhotep vivo e transformando ele em pó. Depois disso, a múmia se tornou um dos monstros mais populares da Universal e rendeu uma porrada de filmes com as mais diferentes histórias, tendo uma saga de 5 filmes que vão da década de 30 até a década de 50, depois uma nova saga de 4 filmes que vão de 1959 até 1971, mas eu sei que assim como eu, você aí deve ter conhecido a múmia na trilogia que foi entregue de 1999 até o ano 2008, com o nosso querido Brendan Fraser no papel principal. Gente, que franquia incrível, que franquia que eu gostava, como eu queria que ela tivesse continuado por anos com novos filmes com o Brendan Fraser pra gente poder curtir. Um ano depois do lançamento do primeiro filme da múmia, foi lançado em 1933 O Homem Invisível, baseado no livro do autor britânico H.G. Wells. Nele, a gente acompanha o Dr. Jack Griffin, que acabou de criar a fórmula da invisibilidade e aplica essa fórmula nele mesmo. Só que ele não consegue reverter essa invisibilidade e começa a se desesperar, tentando buscar um antídoto para reverter o processo. Ele se muda então para uma vila, se disfarçando com várias ataduras no corpo e se hospedando numa pousada para tentar dar seguimento com as suas pesquisas. Mas o gerente da hospedaria tenta expulsar ele dali pelo seu comportamento estranho e ele acaba empurrando o gerente escada abaixo. O Dr. Griffin tira suas roupas então para ficar completamente invisível e fugir dali no momento em que a polícia vem atrás dele. A noiva dele, chamada Flora, e o seu companheiro cientista Dr. Kemp ficam preocupados com o sumiço do Dr. Griffin e descobrem, investigando o laboratório dele, que ele inventou essa tal fórmula da invisibilidade. Mais tarde, o Griffin invade a casa do Dr. Kemp e tenta forçar ele a ser o seu ajudante no plano dele de construir um reinado de terror, usando a sua invisibilidade para cometer assassinatos e em breve conseguir dominar o mundo aí, vendendo a fórmula da invisibilidade para exércitos estrangeiros. O Dr. Kemp então meio que finge ajudar ele enquanto tenta pedir ajuda da polícia, mas nisso o Griffin já perdeu completamente a sua sanidade e começa a cometer vários crimes. Ele mata várias pessoas, mata o próprio Dr. Kemp e depois de muitos conflitos ele termina o filme cercado pela polícia, com um detetive vendo as pegadas dele fugindo na neve e atirando nele, fazendo com que ele morra nos braços da sua amada Flora. O Homem Invisível teve várias sequências onde várias pessoas relacionadas ao Jack Griffin ou não descobriram também a fórmula da invisibilidade, e o Homem Invisível também teve adaptações para séries e novos filmes ao longo dos anos. Eu inclusive falei de todos eles no vídeo que eu lancei lá no Toga Voadora, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards. Mas na minha opinião, a melhor adaptação do Homem Invisível veio agora em 2020, com o filme maravilhoso estrelado pela Elisabeth Moss, que brilhou no papel principal. O filme traz uma repaginada completa do personagem e te garante uma tensão sem igual do início ao fim. E bom, nós já falamos de vampiro aqui nessa lista, tá faltando o que aqui então? Exatamente, o lobisomem. O primeiro filme sobre o lobisomem lançado pela Universal foi lançado em 1935, que era O Lobisomem de Londres. Mas embora esse Lobisomem de Londres tenha feito sucesso na época, o filme que lançou o lobisomem que seria o monstro oficial deste universo compartilhado de monstros seria o The Wolfman, que usava esse título, algo como o Homem-Lobo no lugar de Werewolf, lobisomem, né? Que foi lançado em 1941. Mas no Brasil o título usado aqui foi o lobisomem mesmo, não foi o Homem-Lobo não. A gente acompanha nesse filme o personagem Larry Talbot retornando para o seu lar ancestral depois de ter passado 18 anos nos Estados Unidos, porque o irmão mais velho dele morreu, então ele decidiu se reconciliar com o seu pai, o Sir John Talbot, para ajudar o pai a cuidar da propriedade.
Chegando ali, ele tem uma queda por uma jovem chamada Gwen e ele compra uma bengala decorada com um ornamento de prata na loja onde ela trabalha como pretexto ali para poder conversar com ela. E ela conta para ele que aquela bengala de prata tem o símbolo do lobisomem, que é uma lenda local que existe naquela região. Mais tarde, então, uma amiga da Gwen é atacada por um lobisomem, a Gwen e o Larry conseguem ir até ela e o Larry mata a criatura com golpes da sua bengala. Uma cigana chamada Maliva conta pra ele que aquele era o filho dela, chamado Bella, que era um lobisomem, estava sob a forma de lobisomem, mas que como o Larry foi mordido antes de matar o filho dela, ele agora carrega a maldição do lobisomem também. A partir daí, o Larry começa a se transformar na criatura, aterrorizando a vila, matando primeiro o coveiro local e fazendo outras vítimas depois. A gente acompanha ele lutando e se esforçando para vencer e superar essa maldição que caiu sobre ele, mas ele acaba sendo espancado pelo próprio pai até a morte com a própria bengala de prata que ele comprou. O pai, é claro, matou o filho na forma de monstro sem saber quem ele realmente era, e ele fica horrorizado quando o corpo do monstro morto se transforma aos poucos no corpo do seu filho morto diante dele. Bom, aí então nós tivemos não só a popularização da figura do lobisomem, mas também as várias sequências de filmes do Wolfman que transformaram finalmente essa saga da Universal de fato no universo compartilhado. O primeiro deles foi o Frankenstein Encontra o Lobisomem, onde o Larry foi trazido de volta à vida depois que ladrões de túmulo desenterraram o corpo dele numa noite de lua cheia, e depois disso ele vai atrás do Dr. Frankenstein para ver se ele consegue ajudar ele a se livrar da maldição. Só que o Dr. Frankenstein está morto, mas a criatura dele está viva. E é aí que nós teremos esse encontro seguido de um embate. Uma curiosidade muito massa aqui é que o Bela Lugosi, ator do Drácula, que tinha recusado interpretar o monstro de Frankenstein lá no primeiro filme, aceitou interpretar o monstro do Frankenstein aqui. Então é ele que está no papel da criatura. Enfim, o filme termina com os dois monstros nas masmorras do castelo sendo inundado ali por uma enchente. Depois disso, em 1944, eles lançaram o filme A Casa de Frankenstein, que era um super crossover onde um cientista louco encontra um professor que tinha com ele o esqueleto real do Conde Drácula. Ele mata o professor e consegue trazer o Conde Drácula de volta à vida. Depois disso, ele, o Drácula e o seu parceiro Corcunda vão até as ruínas do laboratório do Dr. Frankenstein em busca das anotações das experiências com a vida após a morte e encontram o monstro do Frankenstein e o lobisomem congelados numa caverna. O cientista revive então os dois monstros também, e aí a gente tem a turma reunida para causar desespero nas pessoas da região. Só que essa bagunça não para por aí, porque em 1945 a gente tem o filme A Casa de Drácula, onde o lobisomem Larry e o Conde Drácula vão atrás do cientista Dr. Edelman na tentativa de conseguir uma cura para a licantropia e para o vampirismo. Só que assim, o lobisomem está sendo sincero, já o vampiro na verdade ele está tentando se aproximar da enfermeira para tentar convencer ela a se tornar uma das suas princesas das trevas. Nisso tudo, o doutor encontra o corpo da criatura do Frankenstein que tinha morrido no filme anterior e traz ele de volta à vida outra vez. E aí, mais uma vez, as famílias da vizinhança vão surtar com esses três monstros reunidos ali. Só que assim, nos rascunhos originais, esse Casa de Drácula era para ter sido um filme bem maior. Era para reunir realmente todos os monstros daquele universo, trazendo a múmia, o homem invisível, a galera toda. Só que não rolou, até porque esses crossovers não estavam indo tão bem com a crítica. A Universal percebeu então que era hora de trazer um monstro novo ao invés de ficar usando os monstros antigos. E foi então que em 1954 surgiu o último monstro dessa lista, que iria fechar essa era dos monstros da Universal, já que as criaturas de filmes de terror seguintes iriam seguir uma outra pegada. Esse cara aqui era o Monstro da Lagoa Negra, o filme mais brasileiro dessa lista. Entenda por quê? Essa criatura surge numa expedição geológica que os personagens fazem ao Rio Amazonas, no Brasil, descobrindo ali evidências fossilizadas de ligações entre animais da terra e animais da água na forma de um esqueleto que tem dedos e membranas ao mesmo tempo. Uma equipe então liderada por um professor que vai junto com um amigo e a namorada desse amigo chamada
chamada Kay parte ali numa nova expedição num barco a vapor em direção a um sítio arqueológico, chegando lá e descobrindo que todos os homens que estavam ali foram assassinados. Eles resolvem então buscar rastros da criatura que matou esses homens num lugar chamado Lagoa Negra. Só que mais tarde, quando a Kay vai nadar na lagoa, ela é atacada por essa criatura anfíbia. A donzela indefesa então é sequestrada pelo monstro, os caras vão tudo atrás dela para salvar e no final é claro que a donzela é salva e o monstro termina morto. Ou pelo menos aparentando estar morto, porque assim como de costume, o monstro volta em mais duas sequências: A Vingança do Monstro da Lagoa Negra e O Monstro Caminha Entre Nós. E bom, assim como os outros monstros do universo, ele teve alguns remakes ao longo dos anos. Existe aí uma tentativa em andamento de um novo remake dele, nessa leva de filmes do Dark Universe que tem dado tão errado, mas até então o mais próximo que a gente tem de um remake mais atual é o filme A Forma da Água, do Guillermo del Toro, que é sim inspirado no Monstro da Lagoa Negra, mas é uma releitura, transformando a história de horror num romance. Mas um romance belíssimo que eu recomendo muito. Nessa lista então, que inclui Quasimodo, Fantasma da Ópera, O Homem que Ri, Conde Drácula, Frankenstein, A Noiva do Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível, O Lobisomem e O Monstro da Lagoa Negra, nós temos os 10 monstros que normalmente são lembrados como os monstros principais desse Dark Universe, mesmo que esse universo compartilhado dificilmente vá acontecer nos cinemas. De fato, esses 10 monstros ficaram eternizados no imaginário popular e na cultura pop como um todo. Ainda existem outros monstros e criaturas secundárias em filmes menores da Universal, mas eu não coloquei eles aqui nesse vídeo, senão essa história ficaria muito extensa. Mas deixa aqui nos comentários sobre quais filmes você quer saber mais. Eu tenho pensado em fazer uns especiais aqui no canal, específicos de alguns desses monstros, então me dê aí sugestões de vídeos sobre eles, ou sobre outras criaturas de outros estúdios ou livros que você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!